Bom dia a todos. Todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha da sua casa, você que está aqui. Nós hoje queremos dar início, a essa série de mensagens. E o que está por trás dessa ideia da série, que nós chamamos de O Nosso Encontro é Casa, é que nós queremos ter esse tempo, e nada melhor do que nós começarmos o ano pensando, refletindo à luz da Bíblia, a respeito do que, afinal, o que é a igreja? O que é o corpo de Cristo? Por que nós nos reunimos? Por que nós nos encontramos? O que está por trás disso? É sempre importante nós pararmos e lembrarmos o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo. Então, pensando nisso, nós tivemos essa ideia de pensarmos a respeito da casa. Nós chamamos a igreja de a casa de Deus. E o nosso encontro nós nos reunimos na casa de Deus. Então nós pensamos, vamos então falar a respeito da casa. E nada melhor do que nós transitarmos pelos cômodos da casa, que todos nós temos, e que representa algo muito prático e simples no nosso dia a dia. Como, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre casa e sobre comunhão. E nada melhor que para crente, e principalmente para o povo menonita, que representa a comunhão, do que uma mesa, Nós adoramos nos reunirmos em volta da mesa, e comemos e tomamos café. Vários encontros, várias conversas nós temos ao redor da mesa, Na mesa, provavelmente você aprendeu a fazer a sua primeira oração na mesa, quando seus pais sentavam para comer e faziam a oração. Talvez é uma das principais referências que você tem de oração, de vida, de comunhão. Mas também na mesa você talvez já viu algum tio seu, algum parente tendo algum momento de divergência. Mas geralmente nós, ali na casa pastoral, onde eu moro, onde a minha família mora, quando você entra pela porta e você já, diretamente você já está na sala, e anexado à sala já está a sala de jantar. Num lugar onde você senta ali para conversar e senta para comer. Senta para ter comunhão. E isso representa para nós. E nada melhor do que nós pensarmos em comunhão e mesa, no nosso primeiro domingo do mês, que nós celebramos a ceia, do que nós lembrarmos da mesa no qual o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu por nós. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 11. Oi? Som? É para ti. Som? Esse? Tá, então vou tirar isso. 1 Coríntios, capítulo 11. Lá no versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Diz assim... Pode tirar do retorno aqui para mim. Diz assim: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou despreza a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que direi eu? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Até aí. Aqui Paulo começa falando para a igreja de Corinto, assim, nisso que eu vou dizer agora para vocês, Eu comecei no texto, ele estava falando assim, entretanto, então significa que ele estava falando antes com a igreja, estava dando algumas direções para a igreja, e ele fala assim, então agora, entretanto, agora o que eu vou falar, nisso que eu tenho para falar para vocês, eu não vou elogiar vocês. Mas é interessante Paulo falar que não vai elogiar a igreja aqui, porque essa carta é uma carta de exortação.
Paulo está falando e tentando ensinar a igreja sobre vários aspectos no qual a igreja está enfrentando. Então, em vários momentos, há Paulo exortando a igreja. E aí, quando eu parei, falei assim, não os elogio, mas onde é que está outro elogio de Paulo nessa carta aqui? É um pouco difícil, porque desde o capítulo 1, Paulo já está começando a tirar algumas intrigas e divisões no meio deles a respeito de quem estava mais correto, qual dos discípulos era mais correto. Uns falavam que era de Pedro, outros falavam que era de Paulo, e outros falavam que era de Jesus, né? Então havia essa divisão ali, e Paulo fala assim, entretanto, agora eu não vou elogiar vocês, mas já é uma carta de exortação. E ele fala, por que eu não vou elogiar vocês? Porque as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. E é muito duro para uma igreja ouvir que o seu encontro, a sua reunião, está fazendo mal. Porque afinal, se você vem e participa, é porque de alguma forma, em algum aspecto, essa reunião te faz bem. Ou para você, ou para a sua família, ou para os seus filhos. Em algum momento, a reunião, a celebração, ela tem que fazer bem para você, senão você não vem. Ou quem gosta, assim, faz questão de falar assim, não vejo a hora de ir no dentista. Porque eu estou com um canal aqui, não vejo a hora de chegar lá e tomar aquela anestesia, assim, nossa. Porque por mais que te faça bem, como dói, como é algo que te incomoda, você não faz questão de ir. Você vai quando é extremamente necessário, né? Ou agora tomar a vacina, né? Você fala, poxa, tem que ir, não tenho que ir, mas não é uma coisa que você tem lá a hora marcada e gosta, incentiva que as outras pessoas vão. Tirando o aspecto do cuidado da saúde, né? Mas o culto e a celebração é algo que tem que te fazer bem, senão você não ia querer vir. Então é muito duro para uma igreja ouvir assim, olha, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. E aí, por que Paulo está falando? E ele fala assim, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que entre vocês há divisões. Então, assim, irmão, se você acha que a fofoca gospel só acontece em Vitimarsum, esse assunto é antigo, viu? Fofoca gospel é antigo. E aí crente tem várias artimanhas para fazer fofoca, assim, desde chegar já inventando, como para chegar e falar assim, não, sabe, pastor, eu estou muito preocupado com fulano, né? Aí fulano, mas por quê? Não, você não soube de fulano? Não. Então, deixa eu te contar, é que tá. Assim, tá bom. Não, nós vamos orar, né, irmão? Você já orou por ele? Já, então amém. Vamos continuar orando e preocupado com o nosso irmão, né? Então, assim, essa história da fofoca gospel não é de agora, porque Paulo está falando, eu ouço que entre vocês, né, ouvi dizer que entre vocês há divisões. Então, alguém contou para Paulo, essa notícia chegou até Paulo. E é interessante que, infelizmente, nós como igrejas, e não só a nossa, nós adoramos falar de problemas e fofocamos e espalhamos problemas nas igrejas. Aí você pode falar, será que é assim mesmo? Então deixa eu perguntar, quando foi a última vez que você se reuniu com um grupo de crente e vocês estavam contando um para o outro assim, nossa, você viu quantas pessoas foram batizadas lá e tal, e isso foi muito tremendo, você não viu não? Foi fulano. Ou outro ponto assim, nossa, você viu que tantas pessoas confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador nesse último mês na igreja. Você viu lá que tantas pessoas foram levadas até Jesus lá na igreja. Olha, você soube que fulano pediu perdão e ele se reconciliou com Cristo Jesus e a sua vida está transformada? Não, irmãos, isso não é assunto. O que geralmente se espalha do que está acontecendo na igreja e outras pessoas ficam sabendo você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano deixou de fazer? Você viu a confusão que está rolando lá? Quantas vezes a gente não é parado na rua ou na cooperativa de falar assim, eu ouvi dizer lá que teve um negócio lá na igreja de vocês. Mas você também não viu o que aconteceu, isso de bom? É só isso que chega? Porque infelizmente nós, como igrejas, às vezes temos esse mau hábito, que a gente só espalha aquilo que está dando ruim, a gente não espalha aquilo que está bom. E da mesma forma a igreja de Corinto também está fazendo isso de tal forma que isso chega para Paulo. E Paulo deixa claro para a igreja lá, falando assim, chegou até mim que no meio de vocês há divisões.
E até certo ponto, significa que Paulo não está abraçando todos os comentários que está chegando para ele. Então ele fala, até certo ponto, eu creio que está acontecendo alguma coisa aí. E aí ele fala assim, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. E aí ele fala, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Eu acho que a gente esqueceu dessa parte. Porque o nosso sonho utópico é que a gente se reúne como igreja e haja assim um grupo muito grande de pessoas que pensam exatamente igual a você, igual a mim. E que nós nunca teremos divergência. Que nós vamos nos reunir durante anos, nós vamos concordar a respeito de como tem que ser nossas celebrações, como tem que ser nossos estudos, como que nós educamos nossos filhos, como que nós conduzimos os nossos casamentos, como que nós lidamos com o dinheiro, quais as decisões melhores a ser tomadas, nós vamos concordar em tudo. E em nenhum momento a Bíblia diz isso, irmãos. O que Paulo está dizendo assim, é necessário que haja divergência entre vocês. Então o que Paulo está dizendo assim, vai acontecer. Vocês vão ter opiniões diferentes. E Paulo já está falando isso para a igreja de Corinto desde o primeiro capítulo, quando eles estão discutindo para ver quais dos discípulos eram melhores. E partido e tomar partido existe em todo lugar. Tanto é que no texto aqui, alguns falam que eram de Jesus. E a gente fala assim, nossa, essa turma era fiel. Não, essa turma era fiel que falava que era de Jesus. Não, era a turma mais arrogante que tinha, né? Porque imagina, se você chegar para o outro e falar assim, não, eu sou de Jesus. Então o outro não é, né? Então assim, gente que pensa diferente, está no meio gerando isso, tem. E Paulo vai dizer, é necessário que haja divergência no meio de vocês. Mas ele continua o texto. Para que sejam conhecidos quais dentre vocês é aprovado por Deus. E aí, quando a gente lê esse trecho, o que a nossa mente pós-iluminismo e racionalista, a gente conclui? Que é necessário que haja divergências de opiniões, para que a gente continue argumentando racionalmente, e que o lado A argumente bem e diga o que faz sentido, e o B também defenda o que faz sentido, o que é melhor, e aí a gente vai ver no meio dessa divergência quem no final está pensando correto, se é o lado A ou se é o lado B. E aí a gente vai ver no final das contas quem está correto no meio dessa argumentação. Mas não é isso. Isso é a nossa mente racionalista que entende assim. O que Paulo está dizendo assim, é necessário que haja divergência no meio de vocês para que a gente veja quem é aprovado no meio de vocês, que é no aspecto assim, existe uma grande diferença de divergir e dividir. Existe uma absoluta diferença entre dividir e divergir. Paulo diz que é necessário que haja divergência. E para ver que no meio da divergência, quem é aprovado? Quem no meio da divergência pensa que o caminho é dividir? Quem no meio da divergência pensa que o caminho é romper? Quem no meio da divergência pensa que a nossa conclusão é que eu tenho que estar afastado de você? Porque afinal você divergiu de mim, você pensa e entende diferente de mim, então o caminho que nós temos que fazer é nos distanciarmos. O que Paulo está dizendo é que esses não são aprovados. E eu quero levar você a entender o porquê, porque ele continua o texto. E ele fala assim, é necessário para que a gente veja quem é aprovado no meio de vocês, quem que vai agir no meio da divergência de forma correta ou não. Por quê? Porque quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar o outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Ele está dizendo, sabe o que é? Que vocês estão se reunindo para comer, e aqui tinha um aspecto que eles celebravam a festa do ágape, a festa do amor. E algumas pessoas estavam se reunindo para comer e eles achavam que o objetivo e o que eles estavam fazendo ali na ceia era comer um pedaço de pão.
Só que eles não comiam um pedaço de pão. O negócio deles era o que a gente faz na mesa. Era uma festa, era comida. É aquele negócio bem grego, assim, que cada um traz um monte de comida e todo mundo põe na mesa e todo mundo come, né? O pastor Dittmar sempre falava, ele sempre gostava e sempre incentivava a gente a fazer o que ele chamava de junta-panela. Era tipo isso, vamos juntar as panelas e todo mundo comer. Só que quando eles se reuniam, eles não se reuniam e juntavam isso e esperavam por todos, para que todos pudessem comer a ceia do Senhor. Eles se reuniam e falavam, opa, eu trouxe picanha, vou me reunir com o outro aqui também que trouxe e tal, e a turma que trouxe um pãozinho com linguiça fica de fora, a gente se reúne aqui, enche a nossa barriga, bebe o nosso vinho, e a gente não precisa esperar para quem está chegando. Porque a gente já se reuniu e a gente fez um grupo seleto aqui, daqueles que estão concordando com o aspecto nosso, e a gente faz entre a gente. E pouco importa se os outros vão chegar ou não. Obrigado. Obrigado. E ele fala, vocês não estão esperando pelo outro chegar, e vocês não estão esperando o outro chegar para comer a ceia, e isso está gerando em vocês vocês estão se embriagando no meio disso, vocês estão esquecendo o que está acontecendo no meio de vocês. A divergência de vocês está no aspecto que vocês estão se dividindo de tal forma que até a ceia do Senhor deixou de significar algo tão importante para vocês e começou a se tornar um lugar de comer, de se embebedar, de tão forte que isso está sendo no meio de vocês. Porque cada um come a sua própria ceia. Será que vocês não têm que comer ou beber em casa? Paulo fala, será que vocês não estão entendendo que se isso aqui fosse para comer, você ficava na sua casa e comia? Não é isso que a gente está fazendo. Ou seja, para nós, irmãos, se fosse você vir aqui simplesmente para pegar um pedaço de pão e um pouquinho de suco, você tem na sua casa, você não precisa vir aqui. Se o objetivo é vir aqui para pegar um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco, você pode comer um pão inteiro na sua casa e tomar 1 litro de suco. Se o que representa para você é só isso, não é. Vocês poderiam fazer isso em casa, de outras formas ele está falando. Vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. O que direi eu? Eu os elogiarei por causa disso? Certamente que não. Então Paulo fala assim, olha, presta atenção que vocês estão confundindo um aspecto do reino de Deus, do corpo de Cristo. Vocês não estão entendendo. E aí, para ilustrar e para nos ensinar, ele continua o texto. Lá no versículo 23, fala assim, sabe por quê? Porque, pois o que eu recebi do Senhor e o que eu também nos entreguei, é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Num ambiente, irmãos, eu quero que você pense o seguinte, num ambiente de divergência, num ambiente onde a igreja está divergindo e isso está sendo tão forte que eles estão rompendo até com a ceia do Senhor, Paulo fala para eles assim, espera, lembra do que o nosso mestre deixou para nós. Porque o que eu recebi do Senhor Jesus e que eu entreguei a vocês é que Jesus, na noite que foi traído, na noite que ele foi levado para o cárcere e para a cruz, na noite que começou a sua humilhação, o seu açoite, a sua tortura, na noite que, mais do que isso, ele foi abandonado pelos seus, ele foi traído pelos seus, na noite onde eles sabiam que as pessoas no qual ele caminhou e amou iriam abandoná-lo e romper com ele, ele falou, ele nos deu algo muito importante. Na noite em que ele mais sofreu, ele nos deu algo importante. Porque ele vai falar assim, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Na noite em que ele foi traído e na noite que ele mais sofreu, ele nos dá a si mesmo. Ele nos dá para homens e mulheres que iriam abandoná-lo.
ele se entrega de corpo, alma e espírito por homens e mulheres que iriam abandoná-lo. E ele continua falando assim, se você continuar os capítulos, e depois eu vou entrar nesse aspecto, ele fala da ceia agora, no meio do momento de divergência. Vocês estão esquecendo o que Jesus, o que nosso mestre estipulou, o que ele estava querendo nos ensinar, o que representa o corpo de Cristo para nós. E aí ele continua e fala a respeito dos dons, porque era uma divergência a respeito dos dons também. A igreja de Corinto brigava por dons, qual era o melhor dom, brigava para ver quem era o melhor mestre que eles tinham que seguir, brigavam a respeito de quem tinha a melhor contribuição, eles divergiam por várias coisas. E aí Paulo fala disso, e depois fala de dons, e no capítulo 13 ele fala de um texto que nós chamamos de o texto do amor, a carta do amor. Só que se você entende o contexto, o que Paulo está fazendo, ele está ensaboando a cara desses irmãos da igreja. Porque eles estão divergindo e ele fala a respeito da ceia, e no capítulo 13 ele fala de nada, se você não estiver amor, de nada vale. Em outras palavras, estão falando assim, se você está indo para a igreja discutir a respeito de quem é o melhor, quem é o mais forte, quem tem o melhor dom, quem tem os direitos, e você não ama aqueles que você está se reunindo, de nada vale. Vocês estão esquecendo que dentro do reino de Deus, dentro do corpo de Cristo, o que une a vocês é o amor. E a maior expressão de amor foi do nosso mestre abrindo mão de si mesmo e se doando por nós. E deixando isso tão claro, dizendo assim, vocês comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Em outras palavras, irmãos, o que a gente precisa entender é que uma das principais ferramentas do diabo para a sua igreja não é, às vezes, esses pontos tão fortes de que são totalmente contra as Escrituras Sagradas. Porque isso é muito fácil da igreja entender. Não é a respeito de coisas muito escrachadas que está errado. Isso é muito fácil da gente entender. Uma das principais ferramentas do diabo para destruir a igreja é de dentro para fora. É fazendo você achar que quando um irmão divergir de você, você tem que romper com ele. E que só pode sentar à mesa da comunhão aqueles que pensam e são exatamente como você. Só que a gente se esquece que a mesa agora deixa de representar um lugar no qual nós viemos para encher as nossas barrigas, ou seja, viemos atrás daquilo que nos satisfaça. A mesa representa a partilha, a mesa representa o Cristo que se entregou, que deu o seu corpo por nós. E Ele nos deu quando nenhum de nós merecíamos estar ali. A mesa no qual eu e você, da comunhão dos santos, somos chamados para viver, é a mesa do qual nenhum de nós somos dignos de fazer parte. Nenhum de nós éramos dignos de sentar à mesa de Deus, nenhum de nós. Isso foi conquistado por Cristo Jesus, na cruz. Jesus restaura a nossa comunhão. Jesus restaura a comunhão dos santos. Jesus vai dizer assim, agora, todos aqueles que entendem e ouvem a minha voz são convidados à mesa. E nessa mesa vai existir divergência. Nessa mesa vai existir pessoas que pensam diferente. Nessa mesa vai existir, uma hora alguém vai derrubar um copo no outro e vai molhar o outro. Uma hora alguém vai levantar para pegar o negócio e vai dar com o cotovelo perto do rosto do outro. Uma hora alguém, na hora de se servir, vai derrubar a calda de chocolate na sua roupa branca. Isso vai acontecer. Só que o que a gente tem que entender é que o aspecto que está ali é um aspecto relacional e não de barriga. É um aspecto de amor. Há um aspecto de perdão. Há um aspecto de comunhão, não de barriga. Isso não é novo, irmão. Se você olhar o Salmo 133, o salmista vai dizer assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união.
O salmista não vai dizer como é bom e agradável quando todo mundo está se reunindo pensando igual. Como é bom e agradável quando todo mundo está realmente... Não, ele vai dizer como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E aí a gente fala assim, isso é impossível. E Jesus vem na ceia e diz, a comunhão de vocês é possível. Porque vocês não tinham comunhão comigo, mas eu conquistei por vocês. E se vocês não tendo direito e não sendo bons o suficiente para ter comunhão comigo, e eu me dou para que vocês tenham comunhão comigo, com meu Pai, façam isso em memória de mim. Ou você acha que quando Jesus está falando para nós fazermos em memória dele, ele está querendo dizer o quê? Sim, que nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha, mas nós lembramos em memória dele, lembrando o que ele fez quando ele estabeleceu isso também. E o que ele fez foi nos dar uma comunhão, nos dar uma união. A ceia é em memória, porque nós fazemos para lembrar que nós não éramos dignos de estar na mesa. Não éramos dignos da comunhão. Mas ele nos fez dignos diante do seu sacrifício. E ele ainda deixa algo mais importante para nós, que ele fala assim, façam. A ceia, irmãos, ele fala, façam. Jesus dirige isso para os discípulos dele. Ou seja, a ceia não é algo que você simplesmente fala assim, eu faço na minha casa e está tranquilo, estou em comunhão com Cristo. Estou fazendo a ceia na minha casa. Parabéns, assinado Satanás. Porque o que nós vemos nas Escrituras Sagradas é Jesus estabelecendo isso para os seus discípulos. E Paulo fala isso para a igreja. Façam, não faça você mesmo. Porque aquilo que ele nos deixa, é claro, de aspecto pessoal e individual, a Bíblia é muito clara. Hoje Jesus não fala assim, quando você for orar, vá para o seu quarto. Ele está falando de um aspecto individual. A ceia, ele fala, façam. Então a ceia é algo que nós tomamos em conjunto. E é algo que nós esperamos pelo outro. É algo que nós fazemos reconhecendo assim, sim, a divergência entre nós. Mas Cristo já foi para a cruz por essa divergência também. E nós não vamos nos excluir, porque a ceia de Cristo Jesus nos inclui. E aí ele também fala o seguinte, um outro aspecto muito importante que nós aprendemos, que é necessário nós lembrarmos que o nosso lugar de encontro, essa casa, ela não é em um espaço físico. Primariamente, o seu encontro não é aqui. Porque, em primeiro lugar, nós encontramos em Deus. Você deve se encontrar em Cristo Jesus, porque a Bíblia vai dizer que é nele que nós nos movemos e existimos. Então, em primeiro lugar, nós não nos encontramos em um espaço físico, nós nos encontramos em Cristo Jesus e na sua obra redentora. E por nos encontrarmos em Cristo Jesus e na sua obra redentora, nós temos um espaço físico para celebrar aquilo que nós já entendemos antes, que o nosso encontro não é num espaço físico. Ou será então que se algo acontecer com um prédio, um terremoto, e destruir o prédio, o encontro em Deus deixou de existir? Não, porque a ceia também representa que agora nós estamos sobre a nova aliança em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais ir para um templo para encontrar Deus e prestarmos os nossos sacrifícios para isso. Nós nos reconciliamos com Cristo e nós nos encontramos nele. Nós somos achados nele. E por sermos achados nele, nós vamos para um espaço físico. A gente precisa entender que a nossa comunhão ela deve acontecer primariamente em Jesus. E por Jesus. O nosso objetivo de encontro é celebrar Jesus. Você deve vir para a igreja e participar da comunhão, e você é convidado por isso, porque a nossa comunhão é em Jesus. A nossa comunhão é nele.
É Ele que fez essa comunhão possível. A nossa comunhão e o nosso encontro não é em volta da teologia de um pastor, não é em volta de uma denominação, não é em volta dentro de uma estrutura de homens. O nosso encontro, primariamente, irmãos, é em Cristo. E se nós não entendemos que o nosso encontro e nossa comunhão é em Jesus, nós fazemos encontros de religioso. E não há diferença nenhuma no nosso encontro e o encontro de qualquer grupo aí que esteja se reunindo. E qualquer outra reunião. Se o nosso encontro não é em Cristo Jesus. Essa mesa, meus irmãos, e isso que nós fazemos é graça. Ela só é possível pela graça de Cristo Jesus. E por isso que existe espaço para todos. Essa mesa, existe espaço para todos porque não foi algo que você construiu. Se você acha que a ceia do Senhor é algo que você construiu, você não aprendeu nada do Evangelho de Cristo. Porque a gente se encontra em Jesus. E essa mesa é espaço para todos, porque essa mesa se representa a graça de Cristo Jesus. E essa graça foi nos dado. Por isso que todos nós somos convidados a participar dessa mesa. O corpo é dado, o corpo é derramado. E quando Jesus não está simplesmente nos dando um objeto e se ausentando dele, falando, desfrutem. Não, ele dá o seu corpo, ele dá o seu sangue e diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou dando algo para vocês, que vocês fazem em memória de mim, e eu me faço presente em memória de vocês, em memória do meu Pai, nesse ato. Eu convido vocês para fazer parte de uma aliança com meu Pai. Então a gente não celebra a ceia e come um pedaço de pão e toma um pedaço de suco de algo que Deus nos deu lá atrás. Não, Cristo se faz presente aqui. E naquilo que Ele se faz presente, Ele conquistou por mim e por você, eu e você não temos direito algum de dizer quem pode e quem não pode fazer parte dessa mesa. Porque essa mesa foi Ele que estabeleceu. Quem coloca os critérios não sou eu nem você, é as Escrituras Sagradas. Então eu quero convidar você nessa manhã a se juntar à ceia do Senhor. E a lembrar que essa mesa no qual nós nos reunimos para comer do pão e beber do sangue de Cristo Jesus, ela representa essa restauração de comunhão. Ela representa que o que Cristo Jesus fez por nós e faz vai muito além das nossas divergências. Vai muito além das nossas diferenças. Vai muito além. A ceia de Cristo Jesus transcende tudo isso aí. E há espaço para que a gente venha e restaure a nossa comunhão. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a participar da ceia do Senhor. Mas que você tenha a reflexão profunda, porque nesse mesmo texto Paulo vai dizer que alguns que comem de forma indigna geram mal para si. Porque aquilo que Jesus fez tem juízo. Aquilo que Deus estabeleceu nos traz juízo. Juízo no sentido de ou nós fazemos aquilo que é correto e que Cristo manda a gente fazer de forma correta e nós sabemos que esse juízo está em Cristo, ou a gente bebe juízo para si. É isso que Paulo vai dizer. Então não tome a ceia do Senhor, irmãos, nessa manhã, achando que você é digno. Mas tome a ceia do Senhor discernindo o corpo dele, sabendo que nele nós quebramos as diferenças e nós nos amadurecemos diante delas. Elas vêm para que a igreja continue dando fruto e sendo madura. E por isso, talvez nesse processo, a gente precisa pedir perdão e se reconciliar com pessoas que talvez nós falamos coisas que não deveríamos. Porque Cristo fez isso, está fazendo isso por nós nesse momento. Deus está te perdoando para que você esteja na mesa com Ele e com o Pai. Então, se Cristo está fazendo por você isso nesse momento, através do seu sacrifício, você deve sim fazer com o outro. A comunhão é possível. Não vamos permitir que nós, como igreja, sejamos uma igreja que nos reunimos em um espaço físico que não representa a essência da casa do Deus Pai. Que há lugar para você. Vem.
Senta na mesa. Vamos ter comunhão. Vamos ter sorrisos e celebrações. Vamos desfrutar desse alimento espiritual que é eterno. Esse é o convite que Paulo está fazendo para a igreja de Corinto. Venham. Parem de querer encher a barriga de vocês e se encham da ceia do Senhor. Que você nessa manhã venha tomar a ceia do Senhor, querendo restabelecer e restaurar a sua comunhão, querendo crescer, querendo se desenvolver e querendo, no santo nome de Jesus, tomar a decisão de que as divergências não vão ser divisões, mas vão ser encontros em Cristo Jesus, que faz a sua igreja crescer. Quero orar por você, quero orar por nós, para que Deus ministre isso aos nossos corações e que nós possamos tomar a ceia do Senhor, sabendo que aquilo que Ele estabeleceu vai muito além de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque a Tua ceia, o Teu corpo, a Tua mesa, representa que é lugar para todos. E, Senhor Jesus, todas as vezes que o diabo, de alguma forma, quis roubar isso de nós e tem roubado isso de nós, nós queremos pedir perdão. Porque aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que o Senhor fez pela Tua igreja, pelo Teu povo, é muito mais forte, Deus, do que qualquer ideia humana, Senhor. Nós queremos sim, Deus, ser uma igreja que se reúne na Tua casa, debaixo da Tua poderosa mão, sendo, Deus, o povo que o Senhor nos chama para ser. E que as pessoas possam saber que aqui existe comunhão, porque nós estamos em comunhão com o Senhor. Que a gente possa, Deus, reestabelecer as nossas comunhões que foram tiradas, Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga, Deus, um entendimento profundo aos nossos corações, de pertencimento ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a olhar para a Tua ceia, sabendo aquilo que o Senhor fez por nós.